Então perceba que ficou duas formas de fazer essa brincadeira. E agora ficou pior ainda, porque eu vou ter que verificar se o objeto que eu estou passando, ele é um objeto que tem controls e vou ter que fazer uma tratativa para cada objeto separadamente na minha tela. Por exemplo, se eu passar só um edit, eu vou ter que ter um if lá só para edit. Então, se eu quiser tratar o edit aqui, eu vou ter que vir perguntar se para o BJ é um tedit. Se ele for um tedit, eu converto ele para tedit. Então, jogo para o BJ para tedit e acesso a propriedade clear. E aí eu vou ter vários else e if aqui até eu completar a quantidade de componentes que eu quero limpar na tela. Eu caio no mesmo caso que eu falei para vocês não repetirem, que eu esquadrinhei todos os componentes da tela. Isso não é nem um pouco reutilizável. O que seria reutilizável aqui seria uma função só que percorreria o form, achando todos os componentes para mim que eu quero limpar e limparia todos de uma vez, todos que eu quisesse que limpasse dentro do componente count. Mas se eu já quisesse estender isso para qualquer componente que eu passo por parâmetro, e vejam, aqui eu passo form e aqui eu passo edit1, se eu quiser estender isso para qualquer componente que eu passar por parâmetro, eu vou ter que entender mais um pouco, e aí sim a gente chega no milagroso RTTI, onde eu visualizo a classe por cima em tempo de execução, e aí eu mando na classe. É como se eu pegasse a classe de onde ela está, ela me chamou, e independente se ela tenha me chamado ou não, eu tenho total poder sobre ela. É como se o RTTI fosse o desenvolvedor do form, só que em tempo de execução. Quando a gente está desenvolvendo, a gente acessa todas as propriedades do formulário. Mas quando a gente compila o código, dá Ctrl Shift F9, a gente não tem mais acesso a essas propriedades, só as propriedades que a gente consegue acessar via orientação a objeto. Mas como RTTI, é como se quando a gente chama uma classe, a gente está tendo pleno poder sobre ela. A gente pode escrever métodos, a gente pode executar métodos direto da nossa classe. Então, ela nos chamou e nós estamos mandando nela, criando funcionalidades, acessando propriedades, e vai resolver esse problema para a gente de ter um método que, independente do componente que a gente passa, ele vai verificar se ele tem componente count, ou se ele tem control count, ou se ele é um objeto sozinho, vai identificar o tipo dele e vai limpar ele para a gente, dependendo de quem ele é no parâmetro. Se você chegou até aqui nesse vídeo, para esse vídeo e brinca bastante com isso que foi explicado até aqui,
porque essa parte já é a parte mais avançada do Delphi. Então a gente está encapsulando objetos. Se você entender esse encapsulamento de objetos do Delphi, já vai te adiantar muito na sua vida. Ressalvas que eu posso estar fazendo aqui. Eu, particularmente, não faria dessa forma. Se essa fosse a única forma de fazer a limpeza de objetos no Delphi, eu não faria dessa forma. Então eu teria uma função para percorrer pelo for todos os componentes da tela. Depois eu teria uma função para percorrer todos os componentes que tem Ctrl Count. E depois eu faria uma função para percorrer os componentes independentes que eu estou passando. Eu fiz da forma mais burocrática para vocês. Então fiz um if e um else. E fiz um outro if aninhado. E aqui existe outro detalhe da programação, que quanto mais ifs aninhados você vai colocando, a gente tem 3 níveis de if aqui. Um if mais superior, um if para decidir se ele é um objeto independente ou um objeto que tem Ctrl Count. E dentro do for tem outro if. Então 3 ifs aninhados. Se você tiver n ifs aninhados aqui, o seu código vai ficar extremamente lento. Então, quanto mais perto da esquerda, mais rápido. Quanto mais perto da direita, quanto mais ifs você vai aninhando, mais lento fica o seu código, mais demorado é o processamento dessa lógica. Para o vídeo aqui, brinque com o que foi mostrado. E depois que você estiver bastante familiarizado com essa estrutura, dê prosseguimento no vídeo, que o próximo vídeo a gente vai melhorar isso aqui.